A primeira impressão é a que fica. Será que esse ditado está correto? A palavra de Deus deste domingo vai dizer que não. Até porque o ser humano, manchado pelo pecado, possui a tendência de julgar tudo e todos. Jesus avisa seus discípulos que cuidem e não se tornem hipócritas, isto é, pessoas dissimuladas. A primeira leitura, o livro do Eclesiástico, faz parte de um conjunto de livros que narram da sabedoria do povo de Deus. Esses textos narram as experiências que Deus fez com seu povo e que o povo fez com Deus e entre si, no sentido as pessoas. Nós ouvimos: como o forno prova os vasos do oleiro, assim o homem é provado em sua conversa. Este trecho narra o conselho que um possível sacerdote oferece. O que o ser humano verbaliza pode marcá-lo ou não para outras pessoas. Portanto, o julgamento temerário de uma pessoa pode causar boa impressão ou, infelizmente, destruir a reputação de uma pessoa. O Evangelho de São Lucas, ele está no contexto da formação dos primeiros discípulos. Jesus começou seu discurso na planície, onde anunciava as bem-aventuranças. Hoje, continua, através das parábolas, a formar como devem seguir, agir, viver e ser os seus discípulos. O Evangelho de hoje possui duas partes: o cuidado com os falsos mestres e o que o discípulo tem guardado no coração, pois o que ele fala é o que ele está cheio. Haviam muitos mestres depois da ressurreição de Jesus, pessoas que não orientavam a comunidade para Jesus, para o Evangelho, mas para si mesmos. Para vencer essa situação, Jesus orienta o critério dos frutos. O discernimento se dá na forma de vida que aquela pessoa leva. Um cristianismo que é real, concreto, que vai mudando no seu entorno, é a prova de que aquela pessoa vive o que diz, vive aquilo que ensina, que prega. Já a segunda parte do Evangelho é a luta contra a hipocrisia, contra essa dissimulação que o ser humano tem no seu coração. Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Os discípulos de Jesus precisam entender, em primeiro lugar, que são discípulos. O discípulo é uma pessoa em que, em primeiro lugar, pede a graça de Deus, é humilde e pede na oração a graça de Deus de viver tudo o que Jesus disse. Ao mesmo tempo, ele também é uma pessoa que se esforça em realizar na vida tudo aquilo que ele lê e aprende no Evangelho. Meu irmão, minha irmã, nem sempre a primeira impressão é a que fica. E ainda bem que é assim. Existe uma frase na teologia espiritual que diz: para se adquirir uma virtude se levam anos, mas para se perder levam segundos. O justo juiz dos homens não será um político, um grande pensador, o dono de toda a riqueza da humanidade. Quem julgará todos os seres humanos é Deus. Portanto, cabe ao discípulo de Jesus entender que a medida não é a si mesmo, mas é a Cristo e o seu Evangelho. Quando o discípulo de Jesus abre a boca, deveria falar só o que engrandece a Deus e faz crescer o ser humano. Mas quando o ser humano ele tem opinião para tudo e para todos, é aí que o discípulo perdeu a referência em Jesus e no seu Evangelho. Quando nós vemos São Francisco de Assis, Santa Teresinha do Menino Jesus, o que nós vemos no rosto desses santos? Nós vemos um rosto que lutou, que viveu, que rezou, que pediu a graça de não ser hipócrita. No rosto de São Francisco de Assis, nós vemos o amor por um Jesus totalmente abandonado, por um Jesus totalmente ferido, chagado, por um Jesus manifestado, sobretudo, nos pobres. Numa Teresinha de Jesus, nós vemos um amor totalmente abandonado em Jesus, totalmente confiado em Deus, como uma florzinha que confia que a sua beleza ela é diferente, ela enriquece a natureza, por mais
por menor que ela seja. Tudo isso os santos manifestam exatamente no seu rosto, na sua história. Eles manifestam esse coração de discípulo que tem como medida Jesus e o Evangelho, e nunca a si mesmos. Esse nutriente que os santos fizeram da sua vida, nutriram da sua vida a partir do Evangelho e de Jesus, esse nutriente gerou uma vida que até hoje encanta toda a humanidade. Sinal claro da transparência do Evangelho. Termina o Evangelho dizendo no versículo 45 que a boca fala do que o coração está cheio. A pergunta que a palavra de Deus nos faz é: do que está cheio o meu coração? O que minha boca tem falado? Palavras de bênção, falar bem, ou palavras de maldição, falar mal? Homilia do 8º domingo do tempo comum, do ano C, do ano da graça do Senhor de 2025.